Bem, e a gente está de volta aqui com o especial CVB, aqui no canal Viver Brasil, tendo a alegria de receber meu caro publicitário Fernando Campos, da Solution Comunicação, e o Vanderlei Porto, que é vereador de Belo Horizonte, e o autor da lei que está provocando a cidade aí, que está movimentando a cidade, que é a questão da Praça 7. A Praça 7 passar a ter uma liberação, uma nova postura em relação aos painéis eletrônicos, em relação a este tipo de espaço publicitário, espaço não apenas publicitário, porque também se torna um espaço de informação pública. O jovem ilustre presidente Juliano Lopes, da Câmara de Belo Horizonte, aqui conosco no canal Viver Brasil, falando sobre essa questão de Times Square, de possibilidades de Praça 7, meu caro Fernando Campos. Ele cita e coloca mais tempero nessa discussão aí, ao colocar a possibilidade de se fazer desenhos similares ao que está se propondo na Praça 7, em alguns fluxos, em alguns ambientes de muita intensidade de população e trânsito. E aí ele citou algumas áreas de venda nova, algumas situações do próprio Barreiro, em locais de grande fluxo. Isso é uma perspectiva e uma possibilidade também, que eu acho que tem valor. Se já está fazendo algo em um determinado lugar, por que não criar esses bolsões aí, essas áreas de maior intensidade, de maior oportunidade nesse setor? Tem isso também? Na verdade, a gente não havia pensado. Depois da aprovação da lei, eu vi uma declaração do meu amigo, presidente da CDL, Marcelo Souza, falando sobre a Savassi, por exemplo. A Savassi sofreu muito com a reforma. Na hora que ia começar a recuperar, vem a pandemia, e hoje também é um local esvaziado. E lá na Savassi, até conversando com os pares lá na Câmara, os vereadores de esquerda falaram: lá na Savassi a gente nem vai se opor, porque não tem nada de tombamento lá. Então, é uma ideia válida, eu acho que pode ser debatido e está no momento, aí esse sim está no momento de um debate mais amplo, pode trazer promoção também, né, para vários locais, pode se tornar importante. Eu acho que eu não sou contra. O que a gente era contra era aquela poluição, mesmo eu sendo, né, publicitário, apesar que eu nunca exerci dentro de uma agência convencional, era quando Belo Horizonte, Fernando vai lembrar, era tomada de outdoor, de papel, aí uma placa caindo pela metade, a outra, uma pendurada na outra, aquilo era feio. Agora, quando a gente trata de painel eletrônico, né, painéis de LED, a gente está falando de algo, esteticamente falando, bonito. Então, eu não sou contra que a gente tenha mais áreas de promoção na cidade. O que você acha dessa ideia de ter esses núcleos dedicados a esse tipo de informação, a esse tipo de propaganda nas macro-regiões da cidade? Como é que você escuta essa possibilidade e enxerga isso? Bom, eu antes de mais nada, quero dizer que o projeto, eu acho que erra quem faz, isso é muito velho, mas é uma coisa muito interessante, né? Eu gostaria que os nossos políticos errassem mais em algumas coisas do tipo essa que eventualmente o Vanderlei está trazendo. Porque mesmo que amanhã, se for implantado o projeto e não der certo, eu vou cumprimentar o Vanderlei do mesmo jeito. Sim. Porque é isso que eu espero dos políticos, que eles façam alguma coisa, proponham alguma coisa, traga para a sociedade e vamos discutir. Sobre essa questão de estender o projeto, eu penso que se o projeto na Praça 7 for bem sucedido, é claro que ele pode ter seus filhotes. Sim. Por que não? Por que não? Pode ter seus filhotes, principalmente num local igual acabou de... E coincidentemente, a sede da Solution, desde quando nasceu e até hoje é na Savassi, onde eu, então, na outra metade da minha vida, eu sempre estive na Savassi, e concordo plenamente, é outro ponto interessantíssimo da cidade, que pode ser revigorado. Então, mas, de novo, desde que isso seja feito de uma maneira que busque alguma harmonia, né? Você falou do Gustavo. O Gustavo é um cara que todos nós admiramos. E o Gustavo sabe
O publicitário é um arquiteto também da comunicação. Nós não fazemos obras que têm a longevidade que o Gustavo faz. As nossas obras às vezes são mais efêmeras, mas a gente faz com todo cuidado e com todo carinho. Se o projeto vier a ser implantado, porque como disse bem o Vanderlei, ainda vai passar agora pelos empresários, pelos donos dos imóveis, e aí depois é que entra a parte da publicidade. Eu tenho certeza, Belo Horizonte tem agências fantásticas, tem diretores de criação, diretores de arte, redatores, que são premiados no mundo todo. E quando eu digo de Belo Horizonte, tudo que for colocado nesses painéis será de muito boa qualidade, será uma comunicação de altíssimo nível, sem contar que vem comunicação do mundo todo, porque no momento que você abre um espaço desse, lá na Times Square, tem anúncios produzidos em vários países do mundo que são veiculados lá. Sim. E isso é geração de riqueza, geração... Agora, porque é um pouco complicado isso, porque pode ficar parecendo que eu estou aqui defendendo o projeto do vereador. Eu não estou fazendo isso. Não. Seria um desrespeito a quem não é a favor. Eu estou dizendo que é importante que a gente analise, que a gente converse, que o Gustavo tenha oportunidade de debater o assunto, porque eu acho que só assim a gente vai poder ajudar Belo Horizonte. Pegando pessoas sérias, que têm conhecimento do assunto, fazem as suas colocações, porque mesmo que o projeto já tenha sido aprovado, vereador, ele ainda vai passar ainda pelas fases de implantação. E nessas fases de implantação pode haver aprimoramentos, Sim. Pode haver ajustes, e pessoas como o Gustavo Pena, que é um grande arquiteto, que tem uma capacidade de olhar para a cidade melhor do que todos nós, ele pode contribuir de como fazer a implementação de uma forma mais a trazer um certo conforto, vamos chamar assim, para as partes. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que estar com o coração aberto e a mente aberta para as novas ideias. Isso, se eu pensar diferente, eu tenho que largar o que eu faço na vida. Sim. E isso não vale só para a propaganda, para todos os setores da economia. Tudo que se traz de novo, nós temos que, no mínimo, evitar um preconceito com relação ao assunto. Nós temos que... O preconceito mata muita coisa. E é uma doença ter preconceito com relação às coisas. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça e o coração aberto para ouvir as propostas que alguém está trazendo e analisar aquilo, não só sobre o nosso olhar, a nossa experiência, a nossa vivência, mas sair um pouquinho disso também e olhar o bem comum, o bem de todos, né? Vejo dessa forma. Eu acho, Vanderlei, tem um caminho aí à frente, reconheço também na proposição um movimento para a cidade, e eu acredito também que pode ser um movimento positivo. Eu não acho que ele é um movimento que vá atrapalhar, bagunçar. Eu acho que pelo contrário, ele é algo que pode realmente trazer novos olhares ali para a C7. Você estava falando aí, o Fernando falando, Nova York, não sei onde e tal. Eu estava pensando aqui, imagina para você ver aquele prédio ali do Cine Brasil, da Valorec, aquilo ali já é um equipamento muito valioso para a cidade, pela história, pela arquitetura e pelo que ele é, de teatro, de ocupação da cultura, de falar um pouco sobre a gente. Mas ao mesmo tempo, de fato, eu imaginando aqui agora com a minha cabecinha, aquele lugar inteiro povoado de painéis e de informação e de marcas se apresentando, se isso de fato acontece, é óbvio que aquela região vai modificar. É claro que o volume de gente ali vai se transformar. Não é só essa ação, mas eu vejo aí que Belo Horizonte está se articulando e querendo movimentar melhor o centro. Teve a entrega recente aí da Rua Sapucaí, que está ali do lado. Pelo que eu estou entendendo, tem ações que estão sendo feitas lá no centro. Entregaram agora, pela primeira vez, um banheiro todo diferenciado no centro, no hipercentro da cidade também, correto? Isso. Então, pelo que eu estou vendo, há uma vontade de melhorar a realidade do centro e do hipercentro da cidade. Você pode falar um pouco, para finalizar esse nosso tema, o que, por exemplo, essa nova Secretaria do Hipercentro, uma mini prefeitura do Hipercentro, por exemplo, ela vai fazer, pelo que eu entendo, ela vai ser 100% vinculada à Times Square, correto?
Na verdade, a Regional Centro-Sul ela está sendo desdobrada em duas, né? Ficando a Regional Centro-Sul e a Regional Hipercentro. Porque são duas características muito diferentes quando você pega os bairros da Centro-Sul e pega a área central. Completamente. Né? Então, na verdade, essa mudança que veio agora, né, na reforma administrativa, ela visa um cuidado mais direto com essa realidade central. Então, ela não tem uma relação sim com o projeto, nada disso. Agora, você disse muito bem, o centro ele tem melhorado, né? A Praça da Estação também foi entregue agora recentemente pela Prefeitura. E o Fernando tocou num ponto também muito importante. Eu acho que a gente tem que tentar. Então, se a gente vai errar ou vai acertar, isso é a história que vai nos julgar depois. Sim. Mas a gente quer fazer a diferença. Eu acho que quando eu entrei para disputar, eu era um quadro técnico e de repente me tornei um quadro político também, foi com a ideia de tentar fazer diferente. Eu não quero ser um vereador de ficar pondo nome de praça, nome de rua. Eu quero ser um vereador e fui o vereador reeleito com mais projetos sancionados. Eu cheguei a apresentar 85 projetos na legislatura passada, mais ou menos isso, e foram sancionados 55. E aí nós temos projetos, né, principalmente na causa animal, mas temos projetos para educação, para saúde, para criança, para doenças raras. Então a gente teve a sensibilidade para a mulher, então uma sensibilidade para a cidade como um todo, e esse projeto nessa linha de promoção. Então espero que dê certo, é a nossa torcida, porque agora não depende mais, né, da gente, agora é simplesmente o mercado que vai tocar. Prezado vereador Vanderlei Porto, eu queria, obviamente, em primeiro lugar, agradecer a sua explicação, o seu tempo aqui no canal Ver Brasil para contar um pouco sobre esse polêmico projeto aí da Praça 7 Times Square. Meu caro Fernando, sempre bom escutar a sua experiência, a sua trajetória. Eu falei 50 anos, é porque você tem tanta experiência e tanta importância nesse setor, que se forem 35 ou 40, você já passou dos 50 de importância e de valorização para o mercado publicitário. Obrigado. Em Minas. Você é muito gentil. Mas, fazendo uma pergunta, você tem o que de propaganda? Eu não estou falando só de Solution, estou falando desde quando você começou no estado de Minas, nos classificados e não sei o que mais. Isso já vai aí, desde menino, uns 40 anos trabalhando. Uns 40 anos? Uns 40 anos Sempre associado à comunicação. A comunicação, eu comecei nos veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão. Depois eu fui diretor da Localiza durante 15 anos, né? E tenho uma ligação afetiva com a Localiza. E hoje com várias outras grandes marcas de Minas Gerais que estão no Brasil, como é o caso da Patrimar, do Grupo Líder, que aqui tem a Mila, tem a Recreio, tem a Líder. Então, assim, e outras marcas que eu tenho a honra de poder trabalhar para elas. O Grupo Líder que ele fala, só para explicar um pouquinho, o Grupo Líder é um pequeno conglomerado que nasce em Muriaé e hoje é responsável por praticamente 3%, 4% dos carros que são vendidos no Brasil. São mais de 70 concessionárias. Quase 100 concessionárias hoje no Brasil. Quase 100 concessionárias no Brasil. Gigante. Dr. Braulio Bass, Eric, Thiago Tambasco, um abraço. Mas então é isso, quer dizer, se o projeto já passou e vai ser implantado, eu espero que ele seja implantado da melhor forma possível, ouvindo as sugestões de pessoas, inclusive, que têm preocupação com relação ao projeto, levando na melhor forma possível um pouco de tranquilidade para essas pessoas. E no que diz respeito à propaganda, pelo menos a Solution, eu espero que muito em breve, já que o projeto vai ser implantado mesmo, eu veja anúncios da Patrimar, da Localiza, da Mila, da Recreio, naqueles painéis maravilhosos, além de marcas que vão vir de vários outros lugares e de várias outras marcas fantásticas que tem na nossa cidade, né? Antes de você terminar, eu queria só que você falasse, isso não tem muito a ver com a Praça 7 Times Square, mas tem a ver com comunicação, com inovação e com novas realidades. Sim. Eu citei aqui, e aí você também é publicitário, para quem está nos assistindo, eu não ia perder essa oportunidade. Por exemplo, eu citei uma situação que ela tem muita verdade e ela se transformou nesse decorrer do tempo. Sim. Ela tem muita verdade no que eu vou falar, concreta,
Mas esta verdade que era concreta, formalmente se transformou em pó. Ou seja, ela não tem mais nada de verdade. O que eu garantia com a vida que era 100% verdade. Então, por exemplo, o caso, aí eu estou citando o caso do Classificados, Sim. do Jornal do Estado de Minas. Sim. Você está com quantos anos? 42. 42? Você pegou isso aí também. Esse Classificados desse jornal, eu acho que ele, de fato, ele era dinheiro na veia. Porque você colocava o anúncio ali naquele balcão de negócios. Era igual o negócio força do Google aí, que você tem precificação, que você investe X e retorna. No caso ali, você tinha mais ou menos uma métrica dessa. Sim, você sabia que se você colocasse 10 classificados, você vendia 3, ou vendia 4, não sei quantos. Mas realmente era impressionante. E esse negócio você também viu que virou pó, que acabou. São as transformações que a gente precisa compreender. Mas isso é muito intenso. Acabou, 100%. Não foi isso? Foi. O Classificado? Sim. Não era venda na veia? Era colocar e vender. Acabou. E essa transição digital que fez esse negócio mudar. O jornal continua vivo, mas tudo muda. O jornal também passou por mudanças, né? Sim. Revistas passam, jornais, televisão, todos mudam. Então o Estado de Minas continua vivo, mas essa parte realmente houve uma transformação. Com a chegada do digital, esse movimento, esse varejo, né, mudou de endereço. Total. A gente tem que entender isso, quer dizer, nós temos que abrir o coração e compreender. Não houve falha de um lado, absolutamente. Não. Enquanto estava ali, foi muito bem feito e trouxe muito resultado. E hoje está em outro lugar, está fazendo. Amanhã nós não saberemos onde está. Sim. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo, porque o mundo muda, as coisas mudam todo dia na nossa frente, e quem ficar agarrado no passado corre um risco muito grande de perder o bonde do futuro, porque tem um bonde da história e o bonde do futuro. Isso. Você fica para trás e o bonde vai embora, fica dando tchau para você. Eu não quero estar nesse bonde do passado. Eu quero continuar preservando tudo isso, que eu acho uma maravilha na medida que é possível, mas eu não quero deixar de seguir em frente. Temos que seguir em frente. Para frente. E Belo Horizonte precisa seguir em frente. Fernando Campos, muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio de estar aqui conosco. Wanderley Porto, mais uma vez, obrigado pela sua presença e por estar explicando um pouquinho ainda melhor sobre esse projeto. E a você que esteve aqui conosco no canal Viver Brasil, o nosso compromisso de estar sempre levando conteúdos que possam te ajudar na reflexão, no entendimento, no melhor conhecimento de algo. É esse o objetivo desse programa hoje e de todos os próximos. Muito obrigado a você e até o próximo.